Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre React de novo. Nós vamos fazer um React. Aliás, eu quero pedir desculpa para você, que a gente não está postando com tanta frequência. Estamos com muito trabalho. Infelizmente, a gente não vive ainda só do canal, então nem sempre dá para fazer conteúdo para você. Mas agora deu um tempinho, a gente viu um vídeo falando, é isso mesmo, que você viu na thumb aí. E ele disse que psiquiatria e psicologia não eram ciência, que ciência é medicina. Foi isso que um pastor falou. E aí eu fiquei pensando, mas psiquiatria não é medicina? Então é meio esquisito, né? Mas chega de enrolar aqui, vamos pro vídeo, vamos fazer um react desse vídeo. E eu também queria saber a sua opinião, já que a gente fala de TDAH aqui, principalmente relacionado à igreja. Claro que não só TDAH, toda neurodivergência a gente procura sempre trazer por aqui. E vamos falar sobre religião, né? Porque afinal é um pastor que está alegando algumas coisas aí. A gente quer fazer esse react junto com você, tá bom? Então, sem enrolação, vamos nessa! Tudo começou a partir de um diagnóstico de TDAH. Assim descreve o seu calvário, a Renata Menz. Olha, é tão importante o relato que ela fala aqui sobre... Eu vou mostrar para vocês já, a gente vai reagir a um vídeo dela que ela fez, uma sequência que ela fez nos stories, mostrando o perigo desses diagnósticos aí, que nos rotulam, não apenas por conta das drogas e os seus efeitos, mas também por o problema de nos rotular, esse problema de rotular todo mundo como doente. E as pessoas gostam disso de início, eu sei que gostam, mas isso é um problema e a gente vai falar sobre isso. Curta, comente, se inscreva. Eu sei que gostam. Eu sei. Cara, que arrogância, hein, mano? Tipo, rotular as pessoas. Tipo assim, a pessoa tem um diagnóstico médico, tá? De um psiquiatra, de um neuro, com auxílio de um psicólogo. Existe todo um estudo, uma avaliação neuropsicológica, e essa pessoa é rotulada. E a gente gosta de ser rotulado, né, pastor? A gente gosta. Pô, que é isso? Mas bora pro vídeo, né, pastor? Bora pro vídeo. E bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos ver o relato da Renata. A Renata é uma influenciadora bem conhecida aí na internet e ela... Porque afinal você só faz react de pessoas muito conhecidas na internet, né? Porque os menos conhecidos não, mas os mais conhecidos, porque afinal precisa dar engajamento. E antes que você que está assistindo esse vídeo, que faz parte dessa bolha, que eu vou ser bonzinho hoje, vou chamar de bolha, não fica bravo não, tá? Porque eu faço também react de gente não tão conhecida, tá? Eu faço de conhecida e também não tão conhecida. Mas normalmente, eu também não estou dizendo que são todos, né? Normalmente se faz com pessoas bem conhecidas, influenciadoras ou influenciadores. Nos seus stories, ela fez uma sequência mostrando, falando um pouquinho sobre nem por onde começar. O problema dela de como que, através de um diagnóstico de TDAH, ela começou a enfrentar alguns problemas sérios. Então vamos lá. Eu vou abaixar um pouquinho aqui que está muito desnivelado o som. Tudo começou quando eu fui diagnosticada com TDAH. Tudo começou quando tudo começou quando ela foi diagnosticada com TDAH. O problema dela foi especificamente em relação a uma droga, a um remedinho que ela tomou. Mas eu vou mostrar para vocês, diagnosticada. não é apenas isso. Há um problema grave quando a gente é rotulado. Pense assim, efeito placebo você conhece. O que é o efeito placebo? Você pensa que está tomando um remédio, você melhora. Na realidade, você estava tomando farinha, mas só por pensar que estava tomando um remédio, você melhora. O efeito nocebo é o contrário. Você pensa que está doente e fica mesmo. É terrível. Então, Olha, pastor, eu acho meio, sinceramente, começando aqui o react, eu tô meio preocupado, tá? Porque a gente sabe do efeito placebo, como que ele funciona. E essa argumentação que você está dando, que a pessoa pensa que ela melhorou e ela melhora mesmo, e o contrário, né? Ela pensa que está doente, ela adoece mesmo. Existem, isso nada mais nada menos é do que doenças psicossomáticas. Mas existe uma grande diferença entre doenças psicossomáticas e patologias que realmente são reais. E que aí o remedinho de placebo não vai funcionar, entendeu? E tem diversos casos, diferente de vocês que gostam de pegar um caso,
fazer um recorte e fazer um vídeo como se isso fosse absoluta verdade. Existem muitos casos em que efeito placebo não funciona. Não funciona. Como você gosta de dizer, basta dar um Google, que você vai perceber isso. Então dizer que o efeito placebo generalizá-lo dessa forma, você vai dar vazão a gente falar também que pessoas que são curadas espiritualmente nada mais, nada menos do que efeito placebo. Entendeu? Então não vai por esse caminho aí porque não tem nada a ver. Esses rótulos, eles não apenas nos expõem a algumas drogas perigosas, mas mesmo quando não há essa ingestão dessas drogas, você tem, as suas expectativas diminuem. Você fala, agora eu tenho essa limitação aqui, e muitas vezes você não tem, mas você passa a acreditar que tem, você piora mesmo. Pais também diminuem suas expectativas em relação aos seus filhos, e não ajudam mais os seus... Pastor, existem pessoas que sofrem com os transtornos, que são neurodivergentes, reais, e são muitos, não são poucos, inclusive aqueles que não sabem, você mesmo pode ser um, depois eu até explico por quê, mas assim, muitas pessoas não sabem que são neurodivergentes, e aquelas que são sofrem demais no início da sua vida. Esses sintomas acompanham essas pessoas durante toda a vida. Não é uma coisa simples, a pessoa achou que ela está doente, ela absorveu aquilo. Não, se ela procurou um profissional, é porque ela já não está se sentindo bem. Essa moça, que eu não sei quem é, tal, se ela foi procurar e tomar remédio, é porque ela não estava bem. Ninguém vai no médico para, entendeu? Olhar o doutor, tá tudo bem? Não. As pessoas vão ao médico porque tem um problema. Porque elas já estão acusando alguma coisa que não está legal. Então dizer que a pessoa, o cara vai te rotular e aí você começa a achar que você tem problema. Não é achar que você tem problema. É pelo contrário, é por você se sentir diferente, por você não se encaixar, inclusive em muitas igrejas. Você não se encaixa em muitas igrejas por causa justamente de intolerância e ignorância. Muito por ignorância e não conhecer ciência. As pessoas acabam procurando os especialistas para saber, tem algo errado comigo. Simples assim. Não é tão básico, não é tão besta assim como você está colocando. A coisa não é desse jeito. Desculpa, mas você está desrespeitando classe de médicos, psicólogos, psiquiatras. Você está desrespeitando neurodivergentes que sofrem com isso. Você tem noção do desserviço que você está... Eu nem comecei o react ainda. Mas isso é um desserviço. O que é isso? Vai pregar o evangelho, vai. Afinal, você não é pastor? Os filhos a se desenvolverem. Então é terrível. Esse negócio de rotular todo mundo como doente é terrível. Então, vamos voltar aqui. Mas quem que rotula todo mundo, cara? Quem que tá rotulando todo mundo? Existe diagnóstico, existe laudo, existe exame. Da onde você tirou que tá rotulando todo mundo? Sabe o que é? Aquela prática, né? Ele também dizer que todo mundo vai pro inferno, que o mundo vai pro inferno, que vocês têm autoridade para falar por Deus, né? Tudo aquilo lá. Pô, se liga na teologia. Aliás, você faz aí vídeo criticando um pastor, o outro, tal. Outro dia eu vi você criticando o Ed. Vai debater com ele lá. Faz um debate, não fica falando só aí, no conforto do seu escritório aí, todo bonito, cheio de luz, tal, com ar-condicionado. Vai pro debate, pô. Contei a história para vocês, tem um vídeo completo no YouTube para quem ainda não assistiu todo o meu processo, desde o diagnóstico, medicação, quanto tempo eu tomei a medicação, como eu desmamei, por que eu desmamei, né, já faz... Tá vendo? Ela teve um diagnóstico. Por que ela teve um diagnóstico? Porque ela foi atrás, porque alguma coisa estava incomodando ela. Horas. Ou ela estava andando na rua, tropeçou, caiu dentro de uma clínica e o cara falou, você tem TDAH. Ah, meu, pelo amor de Deus, cara. Bastante tempo que eu não tomo remédio. Pelo amor de Deus. E eu contei o porquê eu deixei de tomar remédio. Porque eu percebi nitidamente que aquilo estava me causando muitos efeitos colaterais. Além de eu estar ficando mais irritada, eu comecei a ter ansiedade, coisa que eu nunca tive antes. Uma coisa importante também falar, pessoal, isso é uma coisa básica, tá? Eu não, infelizmente não me formei, mas eu fiz biomedicina até o 3º ano e alguma coisa eu sei. Mas não tem autoridade para falar. Eu acho que o pastor deve ser médico, não sei se ele é médico. De repente ele é médico, ou algum cientista, um físico, não sei. Mas eu vou falar o que eu lembro, tá? Do que eu lembro mais ou menos. Não é só
Não é só antidepressivo, não é só os remédios que são direcionados para TDAH, como o Vyvanse, enfim, Ritalina, que são remédios que têm contraindicação, todos têm. Uma grande parte, inclusive tem antibióticos que causam a tal da contraindicação psíquica também. Tem alguns aí, só pesquisar. O negócio é muito sério, não é assim, mano. Entendeu? Remédio é desse jeito. Ou o pastor vai me dizer aí que ele fica doente com uma dor de cabeça, alguma coisa, ele toma água. E essa ansiedade começou a refletir no meu físico, ou seja, eu comecei a ter dores musculares, porque eu fiquei muito tensa, e eu desenvolvi um tique. Por conta do remédio. Antes de eu falar qual tique eu desenvolvi, eu contatei o médico, né? Então eu já tinha decidido que eu queria parar. E aí eu cheguei e falei, olha, eu quero parar porque eu desenvolvi uma ansiedade que não existia antes, ou seja, o remédio ajudou no foco, mas eu desenvolvi uma ansiedade que eu não tinha. E eu falei, eu tô com muita dor muscular, muita dor no pescoço, e a única coisa... Ó, tá vendo? Ajudou no foco, ou seja, então ela não tinha foco. Talvez que ela tenha TDAH mesmo. E talvez precisa ver se ela é laudada mesmo, né? Se ela é TDAH, às vezes o médico errou. Porque se a pessoa não for TDAH e você der uma Ritalina para ela, que vai deixar ela... entendeu? Pro TDAH, a Ritalina vai dar uma... né? Mas se não for TDAH, for alguma outra neurodivergência, pode ser pior. Então, se ela tinha um problema de foco, ela já está falando aí no vídeo que ela tinha um problema de foco. Então ela procurou. É isso que eu estou falando. E outra, que também vale lembrar o pastor aí. Eu não sou autoridade no assunto, como eu disse, também acho que ele não é. Mas se for, me desculpe, né? Mas então fala aí que é médico, tal, ou sei lá, eu farmacêutico, enfim. Mas eu não sou autoridade no assunto, mas que eu saiba, cada organismo responde de um jeito. Assim como ele usou esse recorte para levar até a sua casa, para agradar a bolha, para falar que o remédio é, que terrível, não sei o que lá, ele pegou um caso que teve uma reação e esqueceu centenas de outros que se tratam e hoje tem uma vida muito melhor. Então, não tá legal intelectualmente, não tá sendo honesto não, desculpa. Coisa que mudou na minha vida foi esse remédio, então eu acredito que é o remédio. Ele, imagina, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Só que eu não precisei fazer muita pesquisa para encontrar a relação do Vyvanse com dores musculares por conta do estresse. Olha que coisa interessante que ela está dizendo aqui. O médico falou, não tem nenhuma relação. Ela mesma fez algumas pesquisas que mostravam isso, e a própria experiência dela, ela vai mostrar que de fato tinha relação. Mas é impressionante como que os médicos, e aqui eu não estou falando de psicologia nem de psiquiatria, que para mim não são ciência. Estou falando de medicina mesmo, que eu considero ciência. Não. Esses médicos, como que a boa parte... Peraí, você não falou isso. Eu vou voltar. Como que os médicos, e aqui eu não estou falando de psicologia nem de psiquiatria, que para mim não são ciência. Como que os médicos, e aqui eu não estou falando de psicologia nem de psiquiatria, que para mim não são ciência. Estou falando de medicina mesmo, que eu considero ciência. Eu estou aqui... eu vou gravar posteriormente para vocês, justamente esse aqui vai ser a thumb do vídeo, porque agora então pode dar a impressão para você que eu já tinha visto aqui, né? Mas agora eu vou gravar depois a thumb para vocês, o início do vídeo com a thumb, falando da thumb, só para vocês saberem. O cara me fala que psicologia, quer dizer, continua desrespeitando os psicólogos e os psiquiatras, que não é uma ciência. E psiquiatra que é médico. Descaracterizando totalmente o psicólogo e o psiquiatra, que ele dá valor ao médico. E, cara, com o maior respeito, pastor, que é possível numa situação dessa. Quem é você na fila do pão para falar isso? Só isso que eu vou perguntar. Parte deles se transformaram em vários casos. Remédios, em vendedores de remédios. É impressionante. É impressionante. Eu passei por isso. Durante 15 anos. 15 anos eu... De novo. Dor de... De novo, tá fazendo um recorte de uma pessoa. Se o pessoal estuda marketing, pesquisa, um recorte. Eu vou pegar um cara que tomou remédio e não teve nada. Entendeu? Aí eu vou pôr aqui pra vocês. Não vou fazer isso, porque não é honesto intelectual. Não é honestidade intelectual fazer isso. Não vou fazer. Estômago, na garganta, na realidade. Problema na garganta, e na realidade era um refluxo. E por quê? Porque alguns hábitos errados que eu não sabia, como
comer tarde. Chegava geralmente tarde da igreja, algum compromisso, 10 horas, ia comer, ia dormir. E isso causou refluxo em mim. Mas como que me trataram? Só remédio. E, olha, peraí, senta aqui, vamos lá, fala pra mim seus hábitos. Deixa eu ver, vamos mudar alguns hábitos aqui. Nada disso. Esse é um deles que eu estava tendo um hábito errado. Mas é impressionante como que os médicos se transformaram em vendedores de remédios. E também, obviamente, porque é mais rápido. Para prescrever um remedinho, o povo gosta também. E aí acabou a consulta, ele ganha muito mais. O povo gosta também. Rapidinho ele prescreve um remédio. Cara, olha o que você está falando dos médicos, cara. Eu não tenho procuração para defender médico aqui. A ideia não é essa. Mas, pô, peraí. Você está generalizando. O povo gosta. Pô, você tá falando que o povo gosta de tomar remédio, cara? Todo mundo vai no hospital porque gosta de tomar remédio, porque a gente tem uma saúde bosta. Aí você vem falar um negócio desse? Né? Pô, tá de brincadeira. Pô, vamos respeitar a medicina, gente. O assunto tá muito raso. É muito raso. O que é isso? Não pode falar de uma forma dessa. Remédio para certas pessoas faz um efeito, para outras outro. Pô, as indústrias, existem centenas de milhares de farmacêuticos, de químicos que estão lá, ó, se matando para descobrir cura, para você ter um pouquinho, pessoa que está passando um problema de saúde poder ter um pouco de conforto, ou vai dizer, vou dizer de novo, tem dor de cabeça, vai tomar água. Hein? Podia falar outras coisas aqui, estou pegando a dor de cabeça com um exemplo bem tosco. Podia falar outras coisas aqui, várias patologias, várias. Aí eu quero ver se vai tomar água. Vai mudar hábito. Cara, existem diferenças de coisas. Você tá pegando recortes eu chutei uma pedra aqui, minha unha descascou aqui. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora a pessoa tem um problema, é outra. Eu não vou ficar falando nome de problemas aqui porque eu não quero. Mas você sabe em casa do que eu tô falando. Pô, dá licença. Dá licença. Dá vontade de não continuar sempre, porque o cara não chamar psiquiatra, dizer que psiquiatria não é ciência, que psicologia não é ciência, que não se estuda, que não se pesquisa. Pelo amor de Deus, cara. Vai pra faculdade. Aí o cara fala que teólogo também não é cientista. E eu acho que ele é. Ou ele deveria ser. Devia pesquisar arqueologia, devia pesquisar várias coisas. Não vai, né, conseguir pesquisar Deus, mas ele pode pesquisar as coisas aqui na Terra. Pelo amor de Deus, cara. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo é o que você está falando. Isso e o médico, imagina, que isso, não tem relação nenhuma. Aí eu falei, não, mas eu só vim aqui realmente para o senhor me ajudar como desmamar. Eu não quero ser convencida a continuar, eu já decidi que eu não vou continuar. Eu só quero desmamar. E aí, desmamei, as dores musculares melhoraram um pouco, mas o tique não foi. Só quero que você se lembre, ela falou, eu desmamei. Vou falar disso daqui a pouco. Bom, qual é esse tique? Eu desenvolvi um tique na língua. Então, a ponta da minha língua, ela começou a empurrar o meu dente, assim, ó. E eu fico assim, o dia inteiro. Tô trabalhando, tô cuidando das crianças, tô cuidando da casa. A minha língua com a boca fechada mesmo, tá? Coisa que eu não tinha antes. Por quê? Porque o remédio, ele atua ali no sistema nervoso central. Então, você pode desenvolver alguns comportamentos involuntários. E eu desenvolvi esse tique. E a língua, ela tem total conexão. Moça, tudo bem se desenvolveu um tique aí, mas você tinha melhorado a concentração. De repente o remédio para você não funcionou. De repente você tinha que ir para um outro... Mudar talvez o psiquiatra, o psicólogo, não sei onde você foi. Não, psiquiatra, né? Porque se ele mandou tomar remédio, o pastor aí falou que eles não são cientistas, não são. O cara é médico, por isso que ele manda tomar remédio, tá, pastor? Então ele, né? Mesmo assim, o psicólogo também, tá? Respeite os psicólogos. Então, assim, eu acho que, na verdade, a moça deveria pensar talvez em mudar de terapia. Mudar de remédio, ou fazer terapia junto, porque ajuda. Né? No TDAH ajuda bastante a terapia para você tentar se controlar melhor, tal. Mas não, entendeu? O jeito que ela tá falando parece que tipo, entendeu? Não, gente, tem muitas pessoas que tomam esse remédio, não tem esses efeitos colaterais e vive muito bem, obrigado.
E no caso dela, não, porque o organismo dela não funcionou. Esse é o problema da rede social. Você tem que tomar muito cuidado com esse negócio da rede social, sabe? De postar vídeo. Principalmente de falar de ciência, falar de medicamento, remédio. É complicado isso aí. São com os ombros e a coluna. E aí que se iniciou um grande problema. Por quê? Desde então, eu tenho sofrido bastante, muito. E antes que você me critique, ele tá falando contra a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tá. Então, quando você ficar doente, eu espero que você não fique. Mas se um dia você ficar, você não toma remédio. Manda a indústria farmacêutica se catar. Toma chá. Esquece remédio. Principalmente para tirar dor, esquece isso aí, vai tomar chá. Certo? Porque a indústria farmacêutica, eu não tenho procuração aqui, não sou médico, não sou farmacêutico, não tenho procuração para defender nada, tá? Eu só acho que é um absurdo fazer esse tipo de coisa, porque as pessoas precisam. Precisam. E Deus deu essa possibilidade da gente ter mente e para alguns talento para desenvolver medicações para poder dar conforto para muita gente. Aí vem os caras e começam a botar uma caraminhola na cabeça das pessoas. Ah, vai ter efeito adverso? Vai ter, lógico que vai. Isso está na bula. Isso está na bula. E nos remédios psicotrópicos, muitos deles realmente eles fazem mal mesmo. E aí você tem que pesar se vale a pena ou não. Se o teu transtorno está tão grave que você precisa daquele remédio para dar uma equilibrada, ou se não é tão grave, então, para que eu vou ter? E muito psiquiatra bom, ele fala exatamente isso, ó. Se os efeitos colaterais estão muito maiores do que os sintomas que você tem, então para de tomar. Aí você faz o desmame. É simples assim. E não demonizar tudo, cara. Por isso que a igreja tá perdendo muito membro. É por esse tipo de coisa, cara. Porque o cara vai pra vida, vai pro show de fábrica, a coisa não funciona assim, não. Muitas dores nos ombros, muitas dores na coluna, até que, há uns meses atrás, eu travei. Por que eu travei? Acordei um dia travada. Por quê? Porque essa língua não para. E ela tá criando um desequilíbrio total no meu corpo. Mas até então eu nem liguei, nem conectei uma coisa a outra. E aí eu travei no ombro, fui ao médico e ela pediu um X-ray, né, um raio-X. Eu até postei aqui que o hip, ele estava deslocado. Um estava mais desse lado, ele estava pra cima, estava totalmente torto, né? E desde então eu venho tratando uma vez por semana, eu vou no quiropracta, eu faço fisioterapia uma vez por semana e eu sinto uma dor exatamente aqui, ó. Bem aqui. Uma dor constante apertando aqui. E aí que entra o meu pai do céu. E aí ela vai contar um pouco da história de fé dela, mas é interessante isso aqui. Ela vai contar, né, que ela viu um doutor falando, ela começou a orar e falar, Deus, me dá eu não estou melhorando, e encontrou um vídeo, acho que de um doutor, explicando que aquele probleminha dela aqui estava resultando disso aqui. Se você quiser acompanhar isso melhor lá nos stories dela, ela explica isso em detalhes, mas em resumo ela vai dizer isso, olha, teve a ver lá com o remédio para TDAH. Então ela contou aqui alguns efeitos colaterais, né, que ela teve. Irritabilidade, ansiedade, e esse problema que ela conta até hoje, ela parou com o remédio faz algum tempo, não sei exatamente o tempo, mas enfim, e mesmo assim ainda continua com esse problema, chegou a ficar travada. Tá, ela chamou de efeitos colaterais. O Dr. Daniel Berger, no seu livro O Delírio do Desequilíbrio Químico, não chama de efeitos colaterais, ou melhor, né, alguns psiquiatras não chamam de efeitos colaterais, são os efeitos dessas drogas. Peraí, mas você acabou de falar que psiquiatra não é cientista. Não é ciência. Você está citando um psiquiatra agora, cara? Você acabou de falar que ele não é ciência. Então como é que eu vou acreditar no cara aí, que o cara tá o fulano de tal, que você já pesquisou aí no chat GPT, ou sei lá onde aí. Cara, o que é no Google, na Wikipédia? Qual é que é? Vai, vamos lá, vai citando aí. Pô, você tá de brincadeira. Então não cita os caras, pô. Há um psiquiatra, Peter Gotts, ele afirma aqui: descrições dos efeitos neurológicos e fisiológicos induzidos por antipsicóticos e outras drogas psiquiátricas, tais como antidepressivos, desapareceram da literatura.
A partir de então, eles foram referidos, quando não completamente ignorados, apenas como efeitos colaterais, que eram considerados como um incômodo incidental, em vez de parte intrínseca da ação de uma droga. Entendeu o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que essas drogas psicotrópicas, ou seja, né, drogas psiquiátricas, tem lá escrito lá efeitos colaterais. Ele fala, não, esses são os efeitos mesmos dessas drogas. Meu amigo, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você está manipulando, você está usando textos, né? Um texto sem contexto é um mero pretexto. É como vocês costumam fazer com a Bíblia também, muitas vezes. Tá errado isso, cara. Não é assim, não. Sabe por quê? Porque se fosse isso que você está falando, todo mundo ia ter essas reações. Porque era do medicamento. E não é verdade, porque a maioria não tem. Eu não vou dizer maioria porque eu não tenho os números, também não vou aqui ser injusto intelectualmente, podia falar, né? Como muita gente faz aqui na rede. Mas eu não vou falar não sei. Mas uma grande parte, pessoas que, por exemplo, eu conheço, vou pegar o meu recorte igual você fez, não tem esse tipo de reação que ela teve. E toma. E faz uso. E quando tem, é reação adversa. Por quê? Porque naquele organismo aconteceu aquilo. Não é uma prática do remédio. Não, você tomou, vai acontecer isso. Isso não é verdade, pô. Desculpa, não é verdade. São os efeitos. O Dr. Daniel Berger, no seu livro Delírio do Desequilíbrio Químico, ele explica que essas drogas elas são incapazes de curar. Mas ele diz mais, elas não apenas são incapazes Ah, sério que elas não curam? Porra! de curar. Na maioria das vezes elas adoecem. A pessoa, né, usa um antidepressivo e ela fica mais depressiva. E com isso as pessoas concluem, né, nossa, essa pessoa precisa mesmo de um antidepressivo. Mas, na realidade, ela ficou pior depois do uso dessas drogas. O próprio DSM admite, né? O DSM admite que muito do que é enquadrado como doença mental é frequentemente induzido por essas substâncias aí, desses remédios. É assustador. A psiquiatra Joanna Moncrief disse que os efeitos dessas drogas não se dão apenas com uso prolongado, mas o corpo pode mudar temporariamente, mesmo depois de uma única dose de uma droga, de uma dessas drogas. Peraí, o pastor, como é que essa psiquiatra aí que você está citando chegou a essa conclusão? Hein? Caiu na cabeça dela? O que aconteceu para essa psiquiatra chegar a essa conclusão que você está lendo aí no seu texto na Wikipédia, sei lá, no ChatGPT? Como que ela chegou nessa conclusão, pastor? Estudando, pesquisando, mas você falou que ela não é cientista, que psiquiatra não é cientista, não é ciência. Puta, você tá confuso, hein, cara? Vai precisando de um remedinho, hein? Tá precisando de um remedinho pra foco aí. Ela continua, ela dá um exemplo. Tomar soníferos por apenas 1 ou 2 dias melhora o sono inicialmente, pelo menos um pouco. Mas quando o comprimido é retirado, as pessoas acham ainda mais difícil dormir. É um negócio assim, é assustador. Né? E ela ainda afirma que, mesmo quando as pessoas param gradualmente, os efeitos desses remédios ainda podem durar meses e até anos. É terrível, é terrível. É terrível. Pense, por exemplo, em remédios antidepressivos. Os próprios psiquiatras afirmam, não curam. Se não cura, como que atua então? O doutor psiquiatra Alfredo Simonetti explica, tem um efeito da cachaça. Ô pastor, puta, tá difícil, hein? Olha, eu acho que você bateu o recorde desse vídeo aí, hein? Rapaz, quanta besteira. Vamos lá. Quantos remédios existem hoje para diversas patologias que não curam, mas que a pessoa tem que tomar para ela poder ter uma qualidade de vida melhor? Quantos? Cara, se o rapaz daquela página Olá Ciência ver esse vídeo seu, meu, é por isso que os caras, sabe? Você chega para essa galera aí da ciência e tal, e vai falar do evangelho, por causa de pastor que fala esse tipo de coisa, é complicado, cara. Os caras não levam a sério por causa disso, entendeu? Por causa de um negócio desse. É brincadeira, mano. Eu não sei de onde os caras tiram um negócio desse. Depois vocês usam o espaço aqui embaixo, a galera que assistir esse vídeo vai saber várias doenças que medicamentos não curam, mas melhoram a qualidade de vida da pessoa. Ela vai conviver com aquela patologia e vai tomando os medicamentos até que a ciência evolua, os farmacêuticos, os químicos, os bioquímicos descubram novas drogas, como ele fala, que é nada mais do que o remédio para aquela doença e acaba chegando na cura. A própria AIDS, né, que foi uma doença terrível que começou ali nos anos 80,
Muitas pessoas sobreviveram, e eu conheço casos de pessoas que sobreviveram tomando medicamento e tomam até hoje. E agora tá aí, né? Parece que descobriram a cura. Olha quanto tempo demorou. Pô, para de falar besteira, cara. Pô, por favor. Como é que é o efeito da cachaça? A sua capacidade cognitiva diminui, por isso você não tem percepção da cachaça das coisas. Você não sente as coisas em sua plenitude. Então, é terrível isso. Ela vai falar, quer ver? Vamos ver se ela... Você pode assistir depois lá nos stories dela. Ela fala o seguinte, olha, há um conforto no diagnóstico. Como que as pessoas se sentem confortáveis quando elas recebem um diagnóstico? Falando sobre isso no meu Instagram, um psicólogo me mandou uma seguinte mensagem. No meu consultório, toda hora aparecem pessoas procurando um diagnóstico. Peraí. Psicólogo também não é ciência. Peraí, você está citando um psicólogo? Não, peraí. Depois você vai ter que se ver com os psicólogos, porque você falou que eles e os psiquiatras não é ciência. Um psicólogo me mandou uma seguinte mensagem. No meu consultório, toda hora aparecem pessoas procurando um diagnóstico que justifique toda uma vida desordenada. Como assim? Veja bem, se eu estou com alguns problemas porque eu sou doente, eu não tenho responsabilidade. Agora, se é porque eu sou preguiçoso, falta disciplina, enfim, tudo muda. Então as pessoas gostam, parece estranho, mas elas gostam de serem diagnosticadas. Ai, gente, como é difícil, né? Mas a gente tem que lutar contra esse tipo de argumento, essa coisa. Cara, é absurdo, cara. É absurdo. Depois o pessoal pega um recorte da galera que é da centro-direita, direita e tal, e acha que todo mundo faz parte desse bolha, entendeu? E o cara não é. Porra, que é isso, mano? Que é isso? Como o cara afirma um negócio desse? Então quer dizer que eu uso, né, as alterações psíquicas para justificar a minha vida desregrada, as coisas erradas que eu faço. Ou seja, você quis dizer os meus pecados, né? Mas você só não falou a palavra, mas mais ou menos isso. Ou o jeito errado que eu vivo, que eu faço tal. Não, cara, as pessoas procuram o médico porque elas estão fazendo aquilo sem saber por quê. Muitas vezes sem saber por quê. Muitas vezes porque elas não encontraram conforto na família, elas não conseguiram lidar com o problema, elas não conseguiram se livrar dele. Na família, na igreja foi expulso, entendeu? Porque não curou, não resolveu, né? Mas aí vocês fazem igual os caras do marketing faz, né? Aquela técnica do marketing. Leva lá na frente os 2 que deu certo, os 40 que não deu, que já inclusive saíram da igreja, vocês não mostram, vocês mostram os 2 que deu certo. Essa parte de marketing, como eu sempre brinco, né? Mais velho que as pirâmides. Então, assim, cara, você falar que o cara faz isso porque gosta, aí de novo, aí você vai falar das pessoas, de novo. Quem é você para julgar as pessoas, meu? Ai, a maioria das pessoas, eu sei que elas são assim, esses tipos de termo. Como assim a maioria das pessoas gostam disso? Você acha que eu, que não sou neurotípico, que tenho os meus problemas, eu gosto? Eu acho legal eu ir me consultar e falar, poxa, eu não estou conseguindo efetuar isso, eu não estou conseguindo efetuar aquilo. Aliás, a religião usou muito dos problemas e dos sintomas que eu tinha para me manipular. Mas não deu certo, cara, agora não dá mais. Porque eu aprendi. Com muita dificuldade, mas eu aprendi. Eu aprendi que existe o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que eu sigo. Ele, único e exclusivamente. E leio a Bíblia, como eu sempre aconselho as pessoas a lerem. Não precisa de tradutor, intérprete e não precisa, já tem a Bíblia lá traduzida em português, bonitinho, entendeu? Dá para você fazer pesquisa, você pode ler um monte de pessoas, chegar à sua conclusão. Né? Não precisa de um cara falando em cima do lugar durante 1 hora o que ele acha da Bíblia. Isso aí já passou. E muita gente está acordando para isso. E não estou falando só não estou falando só no ambiente cristão, seja ele protestante, católico, eu estou falando nas outras religiões. As pessoas estão acordando. O tal líder espiritual. As pessoas estão acordando. Então você vir falar que eu gosto que pessoas que têm TDAH, pessoas que estão no espectro autista, gostam. Pessoas que vão... Aí daqui a pouco você vai falar, né? Se você caso der bola pra mim, porque a gente é pequenininho aqui, você vê esse vídeo, você vai falar, não, mas eu não falei dos autistas, eu tô falando dos caras que... Não, gente. Sim.
as nossas comorbidades, os nossos sintomas, eles estão muito ligados a isso que você está falando aí. Que esse senhor aí, o rapaz, não sei a idade dele, o pastor está dizendo. Que é uma justificativa. De serem diagnosticadas. Elas gostam, porque aí resolve o problema. Pensa, por exemplo, numa mãe. Uma mãe que ela não está... Eu vou dar um exemplo, vai. Uma das coisas que faz com que a criança perca o foco, perca a atenção, é o fato de que muitas crianças ficam vidradas em telas e, infelizmente, até tarde. Uma vez eu ouvi uma história de um menino... Cara, elas são vidradas em tela muitas vezes por conta do sintoma e da comorbidade. É o hiperfoco. Ela gosta de assistir desenho, gosta de assistir filme demais, gosta de videogame demais, igual você deve gostar de ir na igreja demais. Vai procurar saber que pode ser, hein? Entendeu? É isso. Eu falo, tem vídeo aqui meu que você pode ver aqui, pastor. Vai lá assistir um pouquinho. Eu tenho humildade, vai ver o idiota aqui falando. Vai lá. Tem pastor que tem hiperfoco em igreja, parede, tá? Não tô falando de corpo de Cristo. Já sempre falo aqui. Isso é perfeito. Corpo de Cristo, corpo místico de Cristo é perfeito. Tô dizendo parede, placa, CNPJ. Tem cara que é viciado. Aliás, larga até a família, deixa a família em segundo plano porque ele precisa fazer a obra. E, na verdade, ele é viciado no local. Precisa ser tratado. Terapia. Às vezes remédio, defendendo o caso. Mas terapia. Não é brincadeira isso. Ninguém gosta, cara. Para de falar isso, pô. Menino, era 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, esse menino, Perfoco, cara. Tava lá jogando videogame. Perfoco, meu Deus. Dificuldade de prestar atenção. É mais óbvio, por quê? Você dorme pouco, aí você tem problema. Como é que você vai prestar atenção se você tá cansado? E olha que loucura, aí taca Ritalina no moleque. E o pior é que a Ritalina, ela atrapalha o sono. Olha que coisa, gente. Aí Mano, ela vai atrapalhar o sono se não for TDAH. Em muitos casos, de novo... Não é padrão pra todo mundo, pô. Eu ia falar até uma besteira aqui. Não é padrão pra todo mundo. Pra alguns ela vai acalmar. Pra alguns a pessoa vai dar aquela... Entendeu? Pra outros talvez não. Tem que ver que tipo de diagnóstico que é também. Não é assim. Você tá jogando as coisas. Cara, como são... A arte de manipular é um negócio inacreditável, né? Mas tem uns que são melhorzinhos, né? Ciclo mesmo. É terrível. Terrível. Mas o problema aqui é o pai que não coloca disciplina no menino. O menino fica até 1h30 da manhã assistindo a videogamezinho, jogando videogame, e aí depois ele não consegue se concentrar. E por quê? Porque muitos pais não conseguem. Eles não conseguem falar não pro moleque. O moleque fica, dá chilique, fica possesso. Enfim. Só pra te avisar também, muitos pais também têm problema, tá? Às vezes os pais têm problema. Pode ser um TDAH, pode ser tá no espectro autista também. Pode ser borderline. Meu, vai estudar mais pra falar, porque você falou muita besteira aqui. Tá quase no finalzinho, não sei se eu vou encerrar esse react, porque já ficou enorme, mas olha, você falou muita besteira. Vai estudar mais, cara. Vai estudar. Eu já não concordo teologicamente com você em um monte de coisa. Eu já vi alguns vídeos que você posta aqui na rede, mas, cara, esse realmente você devia ter estudado pra falar. É melhor a mãe assumir, eu tô errado, eu tô errada, eu não estou conseguindo disciplinar os meus filhos, ou falar, não, ele está doente. E aí, ao falar isso, pronto, ela resolveu, ela é uma boa mãe, no estalar de dedos. E a Renata aqui fala... Cara, você acha que uma mãe gosta de falar que o filho está doente, mano? Que pronto, ela tá, ufa, meu filho é doente. Ele pula a cerca, ele fica pendurado no lustre, fala que nem um condenado. Ah, mas ele é doente, pronto, tá tudo resolvido. Que isso? Gente, não é possível que vocês não estão enxergando um negócio desse. Não é impossível. É uma coisa de maluco. Eu tava até vendo uns comentários aqui. Eu vi um aqui que a pessoa fala que ele é o terror dos psicólogos. Não, ele deve ser a piada dos psicólogos. Porque eu vi um negócio desse, é brincadeira. Falou sobre desmamar, né? Pô, brincando. O Dr. Daniel Berger, no seu livro Delírio do Desequilíbrio Químico, ele fala de alguns aclamados psiquiatras, como Howard e David Taylor, que eles relataram que eles tiveram crises de abstinência terríveis e longas pelo uso dessas drogas psiquiátricas. Outro psiquiatra... Você sabia que eu vou terminar por aqui, pessoal. Deixa eu fechar a tela aqui. Porque realmente eu acho que tá bom já, né? Eu vou terminar por aqui, vou fechar a tela agora, porque, pelo amor de Deus, né?
Eu não sei se ele toma café, deve tomar, né? Porque também eu lembro na igreja que tinha, viu, pastor? Quando eu falo também, eu fui de igreja praticamente 20 anos na minha vida, então eu sei um pouquinho do que eu tô falando, tá? Não tô falando a esmo. E passei por algumas igrejas, não muitas, mas passei por algumas igrejas e notei alguns grandes problemas relacionados a isso. Por isso que a gente fala no canal aqui, a gente não fala por falar, tá? Mas tá aqui aberto o debate, a hora que você quiser. Mas assim, o fato claro, principalmente relacionado a essa coisa, relacionado à neurodivergência, relacionado ao neurotípico, enfim, a tudo isso que a gente fala aqui, precisa lembrar ele da questão do cafezinho, por exemplo. Quanta gente não gosta de café, né? O brasileiro adora café. Não é uma bebida que agrada, mas eu não gosto, por exemplo, eu não tomo café. Dificilmente eu tomo café. Talvez um pinguinho ali no leite, olhe lá, mas eu não sou o cara de tomar café. Entendeu? Então não pode ser todo mundo. Mas uma grande parte do brasileiro gosta de café. Quando você tira o café, se a pessoa toma muito café, ela tem crise de abstinência. Tudo que você faz corriqueiramente, se a pessoa fuma, se a pessoa toma cerveja direto, se a pessoa, enfim, tudo que ela faz muito, quando ela tira, ela tem uma crise de abstinência. É claro, isso é óbvio. Então não é só relacionado a isso, parece que é só isso. Entendeu? Então, em vez de você estar ensinando os pais a procurar ajuda, para fazer uma terapia, para poder ajudar os filhos, para esses pais poderem, né, ser ajudados, você está dizendo que ele tem que falar, não consegue criar os filhos. Pera, brincadeira, pelo amor de Deus. Gente, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Valeu demais mesmo. Deus nos abençoe, porque, olha, eu vou falar, hein? Não é brincadeira, e como é complicado, principalmente é o que eu falo, tem muita igreja que tem ideia muito distorcida dessa área, e a gente precisa continuar falando, entendeu? Eu vou procurar, tentar o máximo que eu puder, continuar produzindo conteúdo em relação a isso, entre essa questão que a gente fala, TDAH, aspecto autista e tal, com a igreja. Olha como é importante, tá bom? Tchau.